nós, muitas das vezes, estamos em ambientes, ou no serviço, ou dentro de casa, e a gente fala, estamos aprisionados, estamos isso, estamos aquilo, e essa jovem não falou isso, porque lendo, fala de um relato que era uma jovem, uma menina ainda, e aquela situação dela estar ali como uma escrava, trabalhando para sua senhora, ela não viu a dificuldade dela, mas ela viu que aquele homem estava enfermo, e ali ela viu que havia alguém que buscava pela presença do Senhor, que havia alguém que podia ali fazer algo por aquela pessoa. Glória a Deus, aleluia. E ali ela falou para sua senhora, sem olhar a situação dela, mas olhar a situação daquele homem. E assim Deus nos instrui, nos ensina através dessa menina. Que nós devemos fazer a mesma coisa, mesmo estar vendo os nossos lares. Se alguém precisar de cura, ou precisar de libertação, primeiramente buscar a Deus. Se alguém precisar de qualquer coisa, interceder por essa vida. Porque aqui, Naamã, essa lepra que ele tem, pesquisando, é uma lepra que é para a morte, né? E eu vendo também em Lucas capítulo 4, versículo 27, ele fala referente dessa lepra que me chamou muito a atenção também. Aleluia, Deus. Lucas capítulo 4, versículo 27 fala: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão Naamã, Ciro. Por que o Ciro foi, purificado? Porque ali havia uma pessoa que conhecia do Senhor. Ali havia uma pessoa que deu o interesse de alguém ao qual tudo podia por essa pessoa. Porque quando a gente busca a presença do Senhor, a gente também temos a certeza que o Senhor nos cura. Nós também temos a certeza que é o Senhor que nos livra. Quando a gente busca a presença do Senhor, a gente busca e pratica a presença do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor não é só buscar, é praticar. Porque Naamã, o rei enviou ali a carta, e quando foi enviada aquela carta, que fala aqui, o 6, levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegada a ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão meu servo, para que restaurem da sua lepra. E o Eliseu, ele fala: quem sou eu, para fazer isso? Por acaso sou eu Deus? Porque muitas das vezes, igreja, as pessoas colocam toda a convicção de cura, toda a convicção das coisas na mão das pessoas que estão ali à frente. Mas não é a pessoa, é Deus que faz. É na hora que Deus quer, é na hora que Deus manda. Então ali, como ele ainda não tinha nada sendo entregue da parte do Senhor para fazer, ele falou desta maneira. Quem é ele? Que ele não podia nada disso. No 8 fala: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgará as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa eu vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Que lindo que ele falou. Primeiro ele sabia que não estava sobre as mãos dele o controle da vida de ninguém, mas na vida do Senhor. Mas quando o Senhor ergue o profeta também tem que estar na posição para quando chegar alguma situação a qual o Senhor querer trabalhar, quando o Senhor quiser ali operar, o profeta está na posição do Senhor. Glória a Deus. E a palavra do Senhor fala que nós temos que nos santificar para que a gente consiga ouvir, para que a gente consiga sentir, para que a gente consiga ter a presença do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia. Quanto mais a gente se santifica, mais a gente alcança a vitória da parte do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Depois Naamã, fala, depois Naamã com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e leva-te 7 vezes
e lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: é que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Aqui Naamã estava esperando a cura de uma maneira fácil e prática, da maneira dele. A cura não vem da nossa maneira. Aleluia. A cura não vem como nós planejamos. As coisas não é como a gente quer. Ali, Eliseu, ele não desceu, porque aqui fala que ele esperou que ele descesse e colocasse as mãos sobre a ferida dele. Então, há casos que ninguém vai pôr as mãos. Deus simplesmente vai dar uma ordem e nós teremos que cumprir. Aleluia. E ali ele ficou balanceado. No 12 fala: não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltasse se foi com indignação. Por quê? Porque ele achava rios limpos, rios melhores aonde ele estava. Ele teve que sair de onde ele estava para ir em outro lugar. Só que o Senhor trabalha sobre a minha e sobre a sua vida, na nossa entrega para com Ele. Glória a Deus. Na nossa obediência para com Ele. E Naamã ali, ele estava passando por um processo complicado e difícil. Ele sabia que se ele não fosse curado, ele ia morrer. Ele sabia que mas ele ali teria que ser abatido o orgulho dele primeiro, para que ele recebesse ali a vitória da parte do Senhor. Aleluia. Porque primeiro ele queria a sorte dele, que ele descesse e fosse a mão. E segundo, ele não queria entrar naquele rio. Então chegou-se ele, no 13, chegou-se a ele os seus servos e lhe falaram. Ele disse: meu pai, se o profeta te dizerá alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Essa palavra não serve só para a lepra de Naamã. Essa palavra serve para nós diante da palavra do Senhor. Aleluia. Quantas coisas o Senhor vem nos falando e nós não viemos fazendo na presença do Senhor. Deus está usando sempre os pastores para falar para conosco, para que nós venhamos a jejuar. Porque ninguém ganha uma batalha sem jejum. Ninguém ganha uma batalha sem oração, sem falar com Deus. E quantos têm feito esse jejum? Quantos têm buscado o Senhor dessa maneira? Quantos têm buscado o Senhor para ser hoje o profeta a qual o Senhor tem instrumento na terra para falar para alguém, para ser usado por alguém? Eu vejo muitas pessoas falarem: eu não quero isso, eu estou correndo disso, eu estou correndo daquilo. Mas como que a gente corre da vontade do querer do Senhor? Aleluia. Como que a gente corre daquilo que o Senhor coloca? Ele fala: desde o ventre és o meu escolhido. Aleluia. No momento que o Senhor nos chama, a gente não quer descer, tá? A gente não quer glorificar, a gente não quer salvar, não quer mais contar testemunho, não quer dar mais um exemplo, não quer mais nada. Quer sentar e ouvir e receber a bênção. Naamã, ele não recebeu a bênção da maneira que ele quis. Ele teve que primeiro sair da onde ele está. Ele teve que primeiro ouvir o profeta. Não era de pé, não era cara a cara como ele queria. Ali ele era uma pessoa, creio eu, que bem estruturada. Uma pessoa, porque como ele era um chefe, né? Eu creio que ali tinha pessoas que ele mandava, que ele falava, que ele ordenava. E ali ele estava na posição de ser ordenado. Ali ele estava na posição de esperar. E no 14 fala: então desceu, né, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor, a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: és que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção no teu céu. Antes de falar sobre essa parte,
ele teve que descer 7 vezes. Aleluia. Quantas vezes o Senhor fala conosco? Quantas vezes as pregações têm falado as mesmas coisas? Aleluia. E aí a pessoa chega sentada e fala: Senhor, mas de novo, mas de novo. Mas alguém já chegou a perguntar para o Senhor? Que nem aquele povo quando teve que rodear ali para cair o muro. Ele teve que rodear para cair aquele muro várias vezes. Alguém perguntou o que tem que ser feito. Alguém perguntou se já está praticando aquilo que Deus já está ordenando. Aleluia. Porque quando Deus fala 7 vezes, é porque Deus conhece o coração dele. Tem uns que a cura é mais rápida, tem uns que a cura é mais demorada, o processo é mais demorado. Aleluia. Mas é porque o Senhor conhece o meu e o seu coração. Glória a Aleluia. Deus. Porque o Senhor conhece o processo daquilo tudo. Quem vai voltar, quem não vai. Porque aqui ele ficou tão feliz. E ele falou: vive o Senhor, em cuja presença estou. Creio que ele ali reconheceu Deus naquele momento que ele foi curado. Creio que ele não servia a Deus porque o chefe dele não servia a Deus. Espírito Santo de Deus. E Aleluia. muitas das vezes, igreja, aquele a qual nós estamos do lado, acabamos sendo mais parecidos com eles do que nós imaginamos. Porque o Senhor fala, quando nós servimos a Ele, lemos a palavra dele, certamente as escamas cairão dos nossos olhos. Porque nós estamos buscando a presença dele. Mas quando nós estamos com alguém, com algum Deus pagão, certamente o coração vai se dividindo. Porque as lutas vão acontecendo. E aquele que está com o Deus pagão, vai acontecendo coisas maravilhosas, vai subindo e vai crescendo. E a pessoa vai ter que diminuir que está na presença do Senhor. Para reconhecer que só Deus é Deus. E aí ele começa a achar que aquele Deus falso lá é melhor do que o próprio Deus. E não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Muitos hoje em dia estão dessa forma. Preferem o dinheiro, preferem a ganância, preferem qualquer coisa. Você vê que Naamã, quando ele foi curado, que ele ofereceu ali a Eliseu foi dinheiro, foi o que ele tinha. Mas o Senhor ele não é comprado. Aleluia. Então ali deu uma grande lição. Porque aquele dinheiro ao qual ele veio para dar para Eliseu como profeta, ele não recebeu. Porque ele fez aquilo ao qual Deus pediu. Glória a Deus. Ele fez aquilo ao qual Deus ordenou. Para que ele reconhecesse que Deus é poderoso. Aleluia. Que Deus não é comprado. Que a pessoa tem que se humilhar. Que a pessoa tem que tirar aquilo. Tem que ter fé. Né? Que ele teve que ter fé na cura dele para ele ser curado. Aleluia. Ele teve que crer no Senhor. Glória a Quando ele Deus. foi curado, Aleluia. ele creu no Senhor. Mas quando as pessoas hoje em dia é curado e não crê no Senhor, volta para trás. Quantas pessoas falam: foi o remédio que me curou, foi isso, foi aquilo que me curou, e esquece que não é o remédio, que foi Deus. Verdade, Jesus. Glória a Deus. E ali, né, no 17, falei, disse Naamã: seja assim, contudo, de ser a esse teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Olha primeiro, ele reconheceu e ali ele não mais ofereceu sacrifício a falsos deuses. Aleluia. Quantos estão na casa do Senhor e insistem em fazer sacrifícios a Deus? Quantos estão na casa do Senhor, saindo da casa do Senhor, esquece de ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Esquece que tudo aquilo que o Senhor ensinou na palavra é feito e faz tudo ao contrário. Esquece que o Senhor, Ele nos usa como boca nessa terra para que nossa transformação alcance outras pessoas. Aleluia. Muitas pessoas têm esquecido isso, gente. E o Senhor, Ele trabalha na minha e na sua vida de uma maneira totalmente poderosa. A cura a qual o Senhor deu a cada um não foi da mesma forma. E muitas das vezes, muitos ficam esperando a mesma forma do outro acontecer na sua. E não é desse jeito. Cada um tem seu particular, tem a sua busca. Uma Glória vez a Deus, eu aleluia. teve um pregador falando que ele sentia a presença de Deus, que ele tinha a convicção de Deus de uma maneira diferente, que ele não
tinha como explicar aquilo para ninguém. É. Mas por que ele falou isso? Porque a busca é individual, o sentir é de cada um de uma maneira diferente. Glória a Deus. Muitos querem explicação. Muitos sentados falam, mas a pregação fala isso, mas não explica direitinho como eu vou buscar a presença do Senhor, como está sentindo isso, como fala em língua, como sente a presença do Senhor, como o Senhor fala sobre a boca. É busca, é oração, é jejum. Glória. O sentir não vem de nós falar, mulher. O sentir não vem como nós falar. É obedecendo ao Senhor, é tirando aos pouquinhos aquilo que não agrada ao Senhor. Aleluia. Não pega de uma vez, vai tirando aos Em poucos. nome de Jesus. Esses dias eu estava falando com o Senhor. Eu falei, Senhor, a minha vaidade era tanto que eu fui liberta. Porque cada dia, igreja, eu não estou falando que isso é pecado, não é, porque eu falo assim, cada um tem que ter a sua busca com Deus. Eu falo que na minha vida, a maneira a qual eu me encontrava antigamente não provinha do Senhor. Assim como Naamã chegou leproso, ele era valoroso, tudo, mas ele teve que deixar o orgulho dele de lado para que ele fosse curado. Assim somos nós na situação com Deus. Glória. A minha vaidade era acima de tudo. Então o Senhor trabalhou na minha vaidade. Então eu falo, eu fui liberta de pintar as unhas. Não estou falando que pinta não é para pintar. Estou falando que eu fui liberta por conta da minha vaidade. E quando eu fui liberta, quando eu olhava para minhas unhas, qualquer esmalte, eu só soube por isso. Porque qualquer esmalte que eu pintava a minha unha, eu chegava ali, quando eu olhava a minha unha, eu pintava de uma... Era claro, não era escuro. Pintava, quando eu olhava para minhas mãos, achava feio. Tirei várias vezes. E mesmo assim eu continuei. Quando eu cheguei na igreja, Deus usou uma pessoa, chegou em mim. É o Senhor, o Espírito Santo te incomodando. E quando eu cheguei na igreja, nós temos uma igreja que tem a doutrina, e eu falo, fui liberta de saia? Não, eu uso saia por obediência. Como você sabe que você é liberta? Eu estou usando esse exemplo, mas cada um vai saber o exemplo a qual tem na sua vida. Amém? Amém. Tem uns que é bebida, tem uns que é vício de droga, tem uns que é prostituição, cada um tem o seu, a qual Deus tirou. Aleluia. E aí, as pessoas, Deus foi trabalhando na minha vida referente a saia, né? E aí, eu uso, mas não é uma coisa que eu uso. Se eu usar calça, eu vou sair para lá e para cá, vou achar normal, porque eu não fui liberta. Com a escolha minha, obedecer. Aleluia. Pôr a saia. Ensina a tua igreja. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Tem muitos que estão esperando Deus tirar algo. E Deus fala que muitas das vezes é nós que temos que resistir cada dia mais aqui. Aleluia. E nós esperamos Deus tirar, nós falamos, Deus ainda não trabalhou nisso, então eu vou continuar dessa maneira. Deus não trabalhou nisso, então eu ainda vou continuar fumando. Deus não trabalhou nisso por isso, mas é nossa resistência aos poucos que vamos conseguir. Deus ele não vai fazer tudo sobre as nossas vidas, tirar tudo. Vim na casa do Senhor, agora já não tenho mais nada, não tenho desejo, não vontade de nada. Não é dessa maneira. Aleluia. Jesus ele buscou a presença do Senhor quantas vezes no monte para edificar a vida dele e do povo. Quantas vezes o Senhor levava os discípulos para mostrar para eles que era através da oração e do jejum que eles iam conseguir resistir às coisas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. No 17 fala, depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Beni, e ao seu lado reparou Asabias. Saindo daqui, só um minutinho. Falei esse nome, não estava lendo. Glória a Jesus. 17 diz, ele disse Naamã, seja assim contudo de si, de ser este servo, teu servo, uma carga de teu jugo, né? 18. Nisso, perdoa o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon, para ali adorar, e ele se encostar a minha mão, e eu também tenho de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoa ao Senhor a teu servo. E ele disse, vai em paz.
foi-se dele uma pequena distância. O que essa palavra quer dizer, igreja? Quando nós trabalhamos em diversos lugares. Né? Cada um tem o seu serviço, cada um tem o seu chefe. Tem chefes, igreja do Senhor, que servem a Deus pagando. E você vai ter que estar ali no meio. Só que ali ele, saindo da lepra, já vendo que Deus é Deus na vida dele, ele viu que ele ia ter que fazer algo, tanto no ambiente a qual ele estava. Então ele ali já se confessou. Olha a importância da gente confessar a Deus a dificuldade e as coisas aonde nós estamos. E ele recebeu o quê? Vai em paz. Aleluia. Porque quando você estiver num lugar, você tem que ser a diferença. Glória a Ele Deus, disse que ele verdade. não ia mais se sacrificar aos falsos deuses. E é isso que nós temos que fazer. Aquela menina, ela trabalhava em um lugar, ela como escrava, ela fez o operário do Senhor ali, aquela jovem. Cada local onde nós não estamos ali por falta. Quem acha que ali não tem que falar do Senhor, não tem que orar, ou não tem que fazer nada, esquece. Quando somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, Aleluia. nós não vivemos mais a nossa vontade. Glória a Nós Deus. não olhamos mais com os nossos olhos. Aleluia. Já foi falado hoje sobre o julgar. Nós não julgaremos as pessoas, porque o Senhor ensina. Hoje eu li pesado, eu li lá que Deus vai pesar na balança o nosso julgo. Aleluia. Então nós temos que tomar cuidado com o nosso julgamento ao próximo. Aleluia. O Senhor tem falado isso constantemente. Sabe por que a igreja está vazia, muitas das vezes? Porque está julgando o homem. E sabe por que o homem está na igreja? Porque está buscando o conserto daquilo na parte do Senhor. Aleluia. Se olharmos e julgarmos o homem, quando chegar no tempo do julgamento, nós vamos ser julgados por aquilo que nós julgamos. E nós estamos tão à posição para que nossa balança está ali certa. Então nós temos que vigiar nisso. Porque assim o Senhor nos instrui. Que os povos estão saindo da presença dele por isso, por este motivo. Por não estar enxergando mais a Deus. Naamã, ele foi aonde ele sabia que ali tinha alguém que servia a Deus. Aonde tinha ali não só a salvação, ele foi pela cura dele. Aleluia. Ele foi pela cura. Mas nós não viemos apenas pela nossa cura. Nós viemos por algo melhor. Porque na palavra do Senhor fala assim, ó, não tem mais aquele que mata a carne, mas o que mata o espírito. Aleluia. Muitas das vezes queremos tanta cura de algo que não é ruim, é bom, mas esquecemos do principal, que é a salvação da alma. Aleluia. E aí a gente busca por uma coisa, mas não busca de total certeza e total crença no Senhor. É só naquela parte da cura. Então que nós viemos, igreja, lembrar que o Senhor, o que Ele tem para mim e para a sua vida, não é apenas cura. Cura, Ele veio e curou, porque o Senhor, Ele veio mostrar as maravilhas de Deus. Ele veio mostrar que lá no céu não vai ter essa enfermidade. Ele veio mostrar, a Amanda sempre fala, né, que eu falo diferente, igreja, mas assim, que aqui tem algumas partinhas do céu que Deus permite a nós. E a cura, quando Ele cura alguém, Ele está mostrando isso. Aqui você está com essa enfermidade agora, mas lá você não vai estar. Jesus. Então, o que a gente tem que crer, o que nós temos que ceder nas nossas vidas, é aquilo que fazemos de errado para encontrar isso no Senhor. Aleluia. E que nós temos que tirar desta palavra, o que nós temos que tirar do Senhor que é para nós hoje, para de correr o que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Porque querer só bênçãos e correr o que Deus tem para nossas vidas, não vai ter a bênção desta maneira. Quando a gente vem na presença do Senhor, a gente se maravilha com tanta coisa, mas com o passar do tempo, algumas pessoas vão perdendo o gosto, vão perdendo aquele sentido das coisas.
Porque as pessoas não sabem esperar. É. Naamã teve que descer 7 vezes numa água, né, barrenta. Nós, independente do tempo que nós estamos esperando para algo, para alguma profecia, porque eu creio que a profecia maior que nós temos que esperar com fé, com conclusão, é a salvação. Aleluia. A gente às vezes se preocupa tanto que não chegou uma profecia que Deus falou que nós vamos ter isso, que nós vamos ter aquilo, e não se preocupamos em tirar aquilo que está agrado do Senhor. Não se preocupamos que isso vai chegar no decorrer do tempo, independente do tempo. Independente do tempo. O que o Senhor sempre nos fala, guarda no nosso coração. Porque Deus fala muitas das coisas, guarda no nosso coração. Para que na hora que isso chegar na minha e na sua vida, isso não venha nos atrapalhar. Aleluia. Hoje, eu não sei porquê, hoje é tudo de primícia. Mas hoje, nessa madrugada, o Senhor falava comigo, fala para os jovens. Porque os jovens que hoje em dia quer saber de namorar, quer saber disso, mas não busca do Senhor. Aleluia. Não busca do Senhor o tempo do Senhor. E depois, quando tem um casamento frustrado, fala, mas o Senhor me deu. Mas buscou, mas orou, mas viu que está dentro da palavra, de acordo com a palavra do Senhor. Porque o Senhor, igreja, quando eu busquei o meu esposo, vou contar outro testemunho. Quando eu busquei pelo meu esposo, né, na época eu estava com ele, eu orei, eu tinha perdido a minha mãe, estava ali num processo muito difícil, estava com como é que fala? Síndrome do pânico. Esqueci o nome, graças a Deus, né? Eu nunca mais. O síndrome do pânico. Outra coisa que o Senhor falou muito forte no meu coração. O síndrome do pânico, igreja, é porque a gente deixa a mágoa, a tristeza, as percas, as dores, as palavras entrar no nosso coração. O pânico, essas coisas que dá nas pessoas, é porque está entrando muitas coisas ruins dentro da gente e a gente não está colocando nas mãos do Senhor e sendo como Deus quer. Porque quando a gente coloca nas mãos do Senhor, a gente sabe, a gente vai chorar por uma dor, por uma palavra, mas colocou nas mãos do Senhor, a gente sabe que vai ter com Deus, tanta pessoa quando nós na nossa casa, no nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar, né? A gente tem que pensar que a balança é dos dois lados, não é só para um. Mas quando a gente guarda aquilo tudo dentro do nosso coração, eu veio isso na minha vida. Eu fiquei muito mal. E aí eu busquei ao Senhor através dessa enfermidade. E ali o Senhor, eu comecei a fazer campanha atrás de campanha. Quem acha que está vindo em campanha, que é perdido, mas para que tanta campanha, mas para que tudo isso? Porque só campanha e eu não estou vendo mudança de nada, nem na igreja, nem de nada. O Senhor fala que essas campanhas estão sendo depositadas para a hora e o momento certo. Porque muitas das vezes a gente quer na hora errada. E muitas das vezes, na hora qual eu fiz uma campanha, eu já queria, eu vi que meu esposo estava e não era a pessoa. Por quê? Porque quando a gente deposita no Senhor alguém da maneira que a gente quer para poder estar na presença, na casa do Senhor, é no tempo de Deus. Não é como a gente. E ali passou aquele tempo e Deus permitiu, passou-se anos, e Deus permitiu eu conhecer o meu esposo. E no dia que eu fiz a campanha, terminando a campanha, Deus foi lá falar, e vai ser assim, assim. Você vai, quando você estiver com a pessoa, você vai lembrar que até o balão vai cessou, vai ter um balão, vai estourar fogos de artifício nesse balão, e vou testificar que sou eu, Deus. Quer falar com Deus? Fala com Deus, fala, Senhor, me dá um sinal. Mas não fica indo em direção para lá, em direção para cá, sem a direção do Senhor. Aleluia. E aí vai ter algo sem a aprovação do Senhor. Glória a Deus. E depois vai questionar com Deus, sendo que não foi Deus, foi a nossa escolha. Aleluia. O Senhor vem falando que os crentes vêm tendo decisões por si mesmos e depois vem acusando Deus. O que está acontecendo? Dessa maneira, E Jesus. não é assim. Quando a gente busca de Deus e espera de Deus no tempo dele, aí Deus vai lá e faz. Nós sabemos que jovens, como Deus falou que falava os jovens não sabem esperar mesmo, né? Mas quando busca na presença do Senhor e faz campanha e pede a graça do Senhor, o Senhor vai dar graça. Glória a Deus. Tem que crer, o Senhor fala que tem que crer
na mão para sair da onde ele estava, para ir para outro lugar para ser curado, ele teve que crer. Aleluia. Glória Se a nós Deus. não crermos Aleluia. fazer as coisas de qualquer maneira, nós não vamos ter aquilo a qual o Senhor tem para nós. É verdade. Aleluia. E principalmente, igreja do Senhor, com quem nós andamos e com quem nós estamos, faz a diferença. É, glória a Porque Deus. se nós não estivermos preparados, eu falo isso porque eu, no período em qual minha mãe faleceu, eu mudei bastante. E depois, quando eu vim para a presença do Senhor, eu falei assim, minha mãe faleceu. Mas ela me ensinava, não era crente, mas me ensinava as coisas da maneira correta, igual eu fui aprendendo. Então eu vou fazer o que é correto. Para que fugir da direção certa? Só porque passou um vendaval? É. Para que não esperar no Senhor? As consequências é ainda pior. Pior. Igreja do Senhor, quem tem visão, vê pessoas no mundo sorrindo alegre, mas vê a alma. É. A alma gemendo, chorando, Dessa maneira. Aleluia. chorando, gritando. É mais fácil estar esperando o tempo do Senhor do que viver de qualquer maneira. O Senhor Aleluia. fala hoje para a igreja: não Glória. viva de qualquer maneira. Aleluia. Se apega ao Senhor, a boa Glória a maneira Deus. que o Senhor está dando. Deus, Ele fala com cada um de nós. Aleluia. Com cada um de nós da maneira a qual Ele sabe que nós precisamos. Obrigada, Jesus. Glória a Ele Deus. sabe quem pensa em fugir da presença dele porque não aguenta mais esperar. Imagina se Naamã não esperasse o 7, no segundo ou no terceiro ele falou: isso não acontece, vamos embora. É. Ele ia voltar com a lepra, e aquela lepra que era para a morte, ele ia o quê? Morrer. Ele ia crer e confiar no Senhor? Não. E a salvação dele? Porque depois que ele foi curado, ele falou: eu confio e creio nesse Deus. Aleluia. E Deus o é Senhor poderoso. fala que para ser salvo nós temos que crer. Porque quando a gente crê, a gente pratica. É. Sabe por quê? Ah, mas eu creio. Se não praticou ainda, não creio, gente. É. Glória. Se não praticou ainda, não creio. Tem coisa que às vezes eu paro para pensar e falo: Jesus, se eu estou dessa maneira, não estou crendo ainda no Senhor. Faça e vou ver. Aleluia. Por quê? Porque se a gente, quando a gente crê e acredita em algo, nós fazemos. Em nome de Jesus. Nós praticamos. Glória. Não existe crer sem prática. Aleluia. Não existe. Não tem como correr. Não tem. Deus sabe quando que nós vamos crer verdadeiramente. Por que quando, irmão? Por que isso? Eu creio. Muitos pensam que está crendo, igreja, porque está dentro da igreja. É, Muitos Jeová. creem que Jesus já Meu está Deus. salvo porque já está crendo e não está ainda. Glória a Deus. Os olhos têm Aleluia. que ser tirados das escamas ainda de várias coisas para poder crer, para penetrar lá no profundo e oculto que o Senhor quer. Aleluia. E assim Deus trabalha na minha e na sua vida. Deus é tão poderoso que Ele deixou, né, a palavra dele para as pessoas se encorajarem e falar, para que nós venhamos ficar atentos e não perder a salvação. Aleluia. Muitas das vezes as pessoas falam, né, como eu sempre falo, mas que palavra dura, eu creio sim, né? Mas aí, vai conversar com Deus, tem um particular, o próprio Deus fala. Esses tempos atrás, eu falei: Senhor, mas eu isso, mas eu aquilo. Depois eu falei: Senhor, testifica de alguma maneira na minha vida. Porque eu comecei a testificar, sabe como? Em sonhos. Qual maneira Deus está testificando na sua vida? Aleluia. Uns é em sonho, uns Deus usa alguém para falar, uns é em sinal. Eu lembro que a Nanda sempre falava: fique esperto, porque Deus pode falar a qualquer momento e você não entender. É. E não é que Deus não falou, é como a irmã falou hoje: a ansiedade do povo está tanto que não está deixando passar aquilo que Deus está falando comigo. Aleluia. Glória a Deus. E aí o que acontece? A gente não vê. E para nós recebermos a vitória, nós temos que ver, sentir a presença do Senhor mais. Glória a Deus. Focar mais no Senhor. A gente sabe quando a gente está saindo fora
foco do Senhor quando as coisas do mundo estão entrando mais na gente do que as coisas de Deus. Quando estamos em casa, o que mais estamos vendo do que ouvindo de Deus? Se é do mundo, se é de Deus. Glória a Deus. Quando a gente não gosta de uma pregação, a qual fala a verdade da Bíblia, tem certeza que está alicerçado em Deus. Aleluia. Porque a palavra do Senhor, sendo dura ou sendo mansa, a gente tem que gostar, igreja. Glória a Deus. Porque para a gente entrar na presença do Senhor, a gente tem que saber dessas coisas. O Senhor deixou esse manual para a gente saber, para a gente ter a prática aqui para poder. Aleluia. Eu não sei falar o nome, né? Mas Satanás, ele ficou aqui porque ele não quis praticar. Ele não quis adorar o Senhor, ele quis ser o adorador. Quem quiser ser o adorador já sabe que não está no caminho de Deus. Glória a Deus. Quem for para querer ser exaltado, infelizmente, não está no caminho de Deus. Porque quem é exaltado é o Senhor. Glória. Se for ver a Elenice, for ver a Nanda, ver qualquer pessoa que prega, não somos nós, é o Espírito Santo. Aleluia. Mas cada um fala de uma maneira, porque cada um é a sua busca, é o entendimento que Deus dá. Meu Deus. É o coro que Deus fala assim, ó. Quem já ouviu Deus falar assim com você? Come do bolo. Aleluia. Quando Deus fala come do bolo, é porque quando você vir à frente falar, Deus vai desenrolar o bolo através do que você está aprendendo. Aleluia. Se nós lemos pouco, se nós aprendemos pouco, vai sair um pouco da nossa boca, porque Deus, Ele só dá aquilo que nós buscamos, aquilo que Glória a nós Deus. vamos adentro do Senhor para Aleluia. Glória a Deus. Então nós Aleluia. temos que ir mais e mais. Graças Ah, a mas Deus. eu não consigo. Busca. Ah, mas eu não consigo orar. Busca. Ah, mas eu não consigo jejuar. Igreja, começa. Não consigo com 1 hora. Mas consigo com 10, com 15, com 20. Em 1 mês você vai estar com quanto tempo? Aleluia. Cada dia um tantinho. Sabe por que hoje em dia os pastores têm que falar, vamos jejuar? Porque nós não estamos jejuando. Porque Deus está falando, incomoda a igreja, para a igreja não cair. Porque esse jejum não fica de pé. Glória a Deus. É por causa do pastor, é por causa da líder, é por causa disso, por causa daquilo, não. Porque a salvação é individual. Então nós temos que buscar. Aleluia. Quando os pastores veem o que eles fazem, vamos jejuar todos juntos. Porque ele está vendo a necessidade que a igreja precisa para não cair. Aleluia. Glória a Deus. Para não sair da presença do Senhor. Aleluia. E aí os pastores ajudando, porque eles fazem na casa deles. Mas quando fala isso, é porque eles querem ajudar a nossa vida. Ah, mas eu não consigo porque eu vou passar mal, ou eu não consigo porque eu isso, ou eu não consigo porque aquilo. Nós estamos colocando muitos empecilhos para buscar as coisas de Deus. As coisas essenciais e precisas na nossa vida, nós estamos colocando empecilhos. Dessa maneira. Eu não estou falando isso só para a igreja, Deus fala para mim também, igreja. Aleluia. Porque eu tenho 2 filhos, antigamente eu vinha aqui até mais. Hoje em dia eu falo, tá frio, mas sabe o que vai acontecer nas nossas vidas? Eu falo isso porque as coisas não é facilitada para mim e para você. Tem gente que fala assim, ah, mas hoje vai estar um sol forte, eu vou minha casa, minha família inteira para a igreja. Mas nós somos tentados todos os dias. Então como que você vai saber que todos os dias vai estar aquele sol forte? E se Deus vir no dia chuvoso? Você vai estar buscando ao Senhor? Eita Deus! Deus fala comigo, com a minha vida, mas o Senhor fala assim conosco, igreja, não é porque Ele quer o nosso mal, é porque Ele quer o nosso bem. Aleluia! Ele quer que nós encontramos com Ele lá no céu. Jesus hoje é de primícia, Jesus ele foi a primícia. Graças a Deus. Quando nós sabemos e entendemos o que Jesus fez, nós vamos saber todas as coisas. Ó, eu já estou quase acabando, igreja. Só vou falar aqui, ó, no capítulo 4, no versículo 42, fala assim, ó. E um homem veio de Baal de Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes. Na sua palha, e disse, dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse, como hei de eu por isso diante de
sem homens. E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz ao Senhor: comer-se-á e sobrejará. Então lhes pôs diante, comeram e deixaram sober, conforme a palavra do Senhor. Esse é em 2 Reis, viu? Capítulo 4, versículo 42. Por que eu li essa palavra? Me chamou a atenção. Porque quando a gente vai falar a palavra do Senhor, igreja, a gente tem que ler um antes e um depois para a gente entender o que está se passando. Ali está falando que o povo estava em falta de comida, estava passando fome. E ali veio de primícia. O pouco que foi saciado aquele povo, ao qual eles acharam que não ia ser saciado. Aleluia. Quantos deixaram de dar oferta? Quantos deixaram de dar o dízimo? Porque fala aí, não vai dar para mim fazer isso, não vai dar para mim fazer aquilo. Esqueceram quem é o seu Deus. Aleluia. Esqueceram o que Deus falou para nós. Glória a Deus. Dos 10% na casa do Senhor. Aleluia. Igreja, eu não ia falar isso. Mas se Deus mandou, Deus sabe de todas as coisas. Quem está aqui, quem vai ouvir. Aleluia. Porque nós passamos por situações na nossa vida, porque nós não obedecemos aquilo que Deus nos instrui e nos ensina. Aleluia. Então que nós viemos buscar a presença do Senhor, Jesus. que nós viemos aprender do Senhor. Não ache que se você dá o seu dízimo, a sua oferta, a sua casa vai faltar. Porque que Deus que você serve. E se faltar, é você também sendo testado para ver até onde vai a sua fé. Aleluia. O povo fala assim, mas Deus é ruim para fazer isso. Não é questão de ruim, não. Nosso coração que é ruim. E Deus quer quebrantar. E Ele sabe a maneira que quer quebrantar a minha e a sua vida. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Eu vou até aqui, igreja. Eu confesso que a palavra do Senhor, igreja, quando a gente lê bastante, se for para passar a noite, a gente fala do Senhor. Aleluia. Muitos falam, eu estou sentado, eu estou até com sono. Mas sabe por quê? Porque enquanto eu estou falando aqui, você ficar atento na palavra, falando do Espírito Santo, o que eu falei foi pouco. O Senhor vai trazer a ministração melhor e melhor dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. E não vai te dar sono. Porque o Espírito Santo, essa madrugada, o Espírito Santo não deixou dormir só por causa da palavra. Aleluia. Se você ver a ministração que ficou dentro de mim a madrugada inteira, eu falei, não empreendo, eu não dormi. Fiquei das 2 às 4 e pouco, e Deus ministrando dentro de mim. Porque primeiramente eu tenho que praticar, primeiramente eu tenho que fazer. E aquilo que eu não faço, eu vou ser tentada até eu fazer, porque a palavra do Senhor não é em vão, nós temos que praticar. Aleluia. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.